Aí, Fred, perdi uma promoção ali, cara. Que promoção, moço? É computador, bicho. Tá precisando comprar um computador pra minha esposa e tá difícil comprar. Qual foi o problema que você perdeu essa promoção? A promoção era à vista e eu não tenho o dinheiro todo. Você é pobre mesmo, né? Pô, cara, tá difícil guardar dinheiro. Eu sei, hoje a situação realmente está difícil. Mas eu acho que você deveria montar, se organizar melhor para você comprar esse computador no futuro. Tô tentando organizar, cara, mas não sobra dinheiro. Não sei o que faz, o que eu faço. Uma das formas é você projetar isso. Você conseguir fazer com que o seu tempo e o dinheiro que você tenha, você consiga se organizar para no futuro você comprar o computador que você deseja. Aí eu tento, mas aí quando eu junto um pouquinho, aí aparece alguma coisa, eu gasto dinheiro. Mas tu tem algo projetado para isso? Quanto que você vai organizar? Você tem que se organizar a respeito disso. Como assim? Se organizar o quanto eu vou guardar por mês, por que eu vou guardar, montar um projetinho e ver até quando você vai conseguir comprar o seu computador. E aí você tem muitas variáveis que podem influenciar nisso. Ou seja, você pode fazer com que uma determinada porcentagem do teu salário volte seja a sua poupança para você comprar. Então o seu salário pode variar, mas a porcentagem vai ser a mesma. Mas não está sobrando dinheiro? Sobra, cara, é só se você se projetar que sobra. Projetar, é? Você tira um pouquinho a cerveja do final de semana, entendeu? E aí assim vai. Mas o negócio é você se projetar, você se organizar para você conseguir os seus objetivos. Será que dá certo se eu me organizar então? Eu tenho certeza que dá. Isso. Tem um nome de alguma coisa para eu poder ler sobre isso? Tem uma ciência chamada gerência de projetos, que é uma ciência meio antiga, mas que vale até hoje, que hoje está em voga em qualquer local que você for. Bom demais. E será que é o assunto de hoje, Fred? Será? Eu acho que a gente deixou isso lá no AVA e eu acho que ninguém respondeu, né? Pois é. Pessoal, estamos aqui depois dessa brincadeirinha, né? Boa noite, né? Boa noite, a todos os acadêmicos aí do nosso curso. Boa noite, Marcão. Boa noite, Fredson. Nós estamos aqui hoje na disciplina de gerência de projetos de software. Não é qualquer projeto, não é? Justamente. Então a gente vai focar realmente como que a gente deve gerenciar projetos de software. É lógico que a gente vai utilizar uma metodologia e eu tenho certeza que vocês lá no nosso ambiente vão falar a respeito de outras metodologias e isso vai ser bem legal para a gente poder... Enriquecedor para todo mundo, né? Com certeza. Para os outros. Bom, a gente tem um aviso da prática, não é isso? Temos aviso. Depois de vários recados aí, alguns recados de puxão de orelha, né, para participar do ambiente virtual, nós temos um recado da disciplina de prática em programação de sistemas, pessoal. Do segundo período. O segundo estudo de caso, houve um probleminha, já foi comunicado por e-mail. Para quem não recebeu por e-mail, talvez esteja na caixa de spam, dê uma olhada em avisos da disciplina de prática em programação de sistemas. O estudo de caso 2, ele foi suspenso e um novo estudo de caso está em elaboração e ele será disponibilizado até segunda-feira pela manhã ou tarde. Segunda-feira não falha. Até segunda-feira, um novo estudo de caso. Certo, pessoal? Qualquer dúvida, entrem no fórum da disciplina de prática em programação e consultem os responsáveis pela disciplina. Beleza? Beleza, Marcão. Eu só queria deixar salientado aqui que mesmo eu sentindo saudade do Silvano, que eu dei a disciplina aqui de gestão de qualidade, eu sei que o Marco vai suprir bem a falta que ele vai fazer aqui. Eu acho que a gente não vai sentir falta do Silvano em relação à competência e responsabilidade que o nosso Marcão aqui tem. Beleza, isso? Valeu, obrigado. Então vamos lá. Só um detalhezinho, para quem gosta do Evandro, eu sei que tem muita gente que gosta bastante do Evandro, vocês notaram tanto que o bicho deu uma encorpada, tá mais gordinho, tá um papão, hein? Que isso? Falta o quê? Gerenciar. Já pensou se o Evandro fosse uma mulher, ele ia ficar deprimido, cara. Ficaria. Mas vamos lá começar então? Vamos lá. Então vamos lá para os nossos objetivos da disciplina. Da disciplina, pessoal. Primeiro grande objetivo, apresentar a importância da gerência de projeto nas organizações. Aí lembrando, gerência de projetos, ele a sua aplicação é de fato nas organizações, que são as organizações que lançam produtos, criam serviços que trazem benefício para a gente. Gerência de projeto auxilia as organizações para alcançar os seus objetivos. Isso mesmo. Segundo grande objetivo da disciplina, compreender as melhores práticas no gerenciamento de projetos. Pessoal,
Não basta só a gente saber quais são o que a gente deve fazer em gerenciamento de projetos. A gente precisa saber quais são as melhores práticas no mundo que são feitas por todas as empresas que desenvolvem projetos. Então, o que as empresas da França fazem de melhor? O que as empresas da Inglaterra, dos Estados Unidos, do Brasil, que é uma das referências em gerenciamento de projetos também, faz de melhor, que poderia agregar valor aos projetos das empresas pequenas de outros países ao redor do mundo inteiro. Então, a gente vai tentar estudar essas melhores práticas. A gente vai ver que essas melhores práticas estão compiladas em um livro, né, que a gente pode adquirir do grande instituto aí de gerenciamento de projetos internacional, que a gente pode ver. Então, esses dois são os objetivos principais. A gente entender por que é importante a gente gerenciar projetos dentro das organizações, por que as organizações investem tanto em gerenciamento de projetos atualmente e tentar estudar as melhores práticas que são desenvolvidas em cada organização dessa, em cada país que desenvolve gerenciamento de projetos. Ok? Então, esses dois são os objetivos da nossa aula, Marco. Isso, da disciplina. Da disciplina, é lógico. Isso. E aí a gente tem o conteúdo programático agora, né? Então vamos lá. Primeiro ponto, pessoal, introdução à gerência de projeto, que nada mais, nada menos a aula de hoje. A gente vai ver o que é composto, qual o benefício, sua importância. O segundo item, nós vamos ter o quê? As grandes áreas do gerenciamento... Segundo, ciclo de vida de projetos. E a gente vai ver o quê? O projeto ele tem um ciclo de vida, ele tem o início, seu desenvolvimento, o fim. Aí a gente vai ver o quê? Será que tem data para começar, tem data para terminar? O que tem dentro? Fase. Tem um monte de coisinhas, detalhezinhos que existem, na verdade, para o benefício do projeto. A gente vai ver o ciclo de vida. Agora sim, o terceiro item... As grandes áreas de conhecimento. Que são 9 grandes áreas, são muitas. Vamos ver se eu tento lembrar aqui. Integração, escopo, tempo, custo, qualidade, recursos humanos, aquisições, riscos... Falta um. RH. Recursos humanos. Isso. Riscos, qualidade e aquisições. Então, essas são as 9 grandes áreas. Eu não dou conta de decorar nunca, tenho que pesquisar sempre. Certo. E a gente vai ver que em cada grande área dessa existem alguns processos que a gente deve fazer para a gente gerenciar bem o nosso projeto. Para cumprir também a necessidade de cada um. Cumprir as metas, resultados que a gente precisa dar. Na verdade, um projeto, no final, ele tem que dar um produto. Então, a gente vai ver como que a gente desenvolve cada área dessa para a gente desenvolver esse produto ou esse serviço que o projeto vai desenvolver. Aí um detalhe, esse é o terceiro tópico do conteúdo programático. Isso. Será que essas 9 grandes áreas serão em uma aula? São muitas áreas. Não dá, né? Não dá. Então, são 3 aulas abordando esse conteúdo. Na verdade, teria que ser umas 5 disciplinas para a gente desenvolver essas 9 áreas aí. Não, estou brincando, pessoal. Mas é a verdade, né? Existem MBAs em gerenciamento de projetos, que é um curso de pós-graduação todo focado, né, nessa disciplina que a gente vai dar. Então, a gente vai tentar, pelo menos, modelar contextualizar tudo e fornecer meios para a pessoa ir atrás. Falando dessas 9 áreas, Marco, é bom a gente deixar bem claro que a gente tem as aulas 3, 4 e 5 da nossa apostila, tem lá essas grandes áreas de conhecimento, mas só que essas áreas que foram escritas à apostila foram baseadas no livro que junta essas 9 áreas antigo. Então a gente tem um mais atual, e a gente vai tentar reescrever esses 3 capítulos, né? A gente vai reescrever esses capítulos e vai deixar disponível para vocês até a próxima semana lá no nosso ambiente interativo. Então lá a gente vai realmente descrever como que está atualmente. Vocês vão perceber que mudou alguma coisa. E o que vai valer realmente é o que a gente postar no AVA. Então, por exemplo, para vocês estudarem para a prova, vocês vão ter que estudar pelo conteúdo que vai estar no AVA. Essas 3 aulas que estão na apostila, as aulas 3, 4 e 5, elas estão meio que defasadas. E a gente resolveu, né, eu e o Marco, a gente conversando, a gente resolveu reescrever isso tudo e colocar o material atualizado para vocês. Que nada mais justo do que vocês terem um material atualizado. Isso. É isso, Marco? Isso mesmo. Depois das áreas de conhecimento, a gente pode perceber aí que a gente tem a questão da maturidade em gerência de projetos. Marcão, você já está chegando na maturidade da sua vida?
Ai, pergunta difícil. Ah, que é isso. Como eu tenho 18 anos ainda, eu acho que eu ainda estou engatinhando na minha vida. Né? Depois de 18, lá para os 21, quando eu completar uns 21 anos, eu vou conseguir a minha fase adulta e tal. E aí eu vou galgar ainda para chegar à maturidade. Eu não sei se você já chegou aos 42, né, se eu não me engano. Que 40, ok, menino? Desculpa. Então, a maturidade é realmente quando o gerenciamento de projetos chega a um certo nível de qualidade. Às vezes as pessoas falam que quando a gente mais envelhece, a gente vai ficando chato. Não é que a gente vai ficando chato, a gente vai ficando exigente, porque a gente conhece muita coisa e quer qualidade. Isso. A gente não são os jovens que querem só conhecer as coisas, a gente já conhece muita coisa. Quer experimentar, quer arriscar. Maduro não, quer qualidade. Quer qualidade. Então é quando a gente atinge realmente um certo grau de excelência no gerenciamento de projetos. Então, essa vai ser o nosso tema da nossa 6ª aula. E a 7ª aula, como a gente pode ver aí no slide, metodologias e ferramentas de gerência de projetos. A gente vai ver algumas técnicas metodológicas para alcançar alguns objetivos e ferramentas que existem, que podem ser utilizadas para auxiliar o gerenciamento de projetos. Lembrando, gerenciamento de projetos, nós vamos ver que ele é mais ou menos, ou muito mesmo, composto de documentos, de requisitos, técnicas, de um pragmatismo por parte do gerente do projeto e também dos outros integrantes. Então, uma ferramenta para auxiliar todo esse pragmatismo, ela é muito bem-vinda, ela auxilia bastante. Beleza, é isso mesmo. Então, objetivo da aula, Fred? Então, a gente vai ver o objetivo da aula, mas antes a gente queria salientar que o nosso Marco aqui está aqui no ambiente de aprendizagem, no nosso ambiente, né? Tem aqui o Gilmar, o Eilenon e Daniel. Pessoal, também tem o Thiago. Qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente vai estar aqui disponível para vocês, para a gente estar tendo essa interatividade que eu acho que é o legal da gente ter esse tipo de ambiente aqui no nosso curso, ok? Então vamos lá para o nosso objetivo da aula. Vamos ver nosso slide. Primeiro objetivo, compreender a importância do gerenciamento de projeto nas organizações. Pessoal, atualmente as organizações estão todas tentando desenvolver projetos realmente para tudo o que for feito. Ou seja, por quê? Porque a gente tem uma economia muito dinâmica, a gente tem recursos que não são infinitos, são finitos os nossos recursos, e a gente precisa se organizar, ter o mínimo de organização para a gente alcançar um resultado. Então a gente vai tentar compreender essa importância real que as organizações têm para tentarem fazer o gerenciamento de projetos. E o segundo objetivo aí que a gente tem é entender a importância do gerente de projetos. Quem, no nosso caso aqui, da nossa disciplina, o gerente de projetos é o nosso professor Marco. Não é não, sou eu. Vixe, Maria, não sabia. Eu acabei de te eleger como gerente de projetos da nossa disciplina. Tá bom, pessoal, o projeto em si, ele traz grande benefício para as organizações, igual o Fred acabou de falar. Só que para que o projeto tenha um andamento correto, satisfatório, que gere um resultado que vai ser o quê? Aceito e bem aceito pelo cliente, o gerente ele possui um grande papel em todo o ciclo de vida do projeto. Toda a existência do projeto, o gerente possui um papel fundamental. Ele é o centralizador de todas as coisas dentro de um projeto. Qualquer pessoa envolvida no projeto tem que se reportar ao gerente. Todos os clientes e fornecedores do projeto também se reportam ao gerente. Ele controla tudo. E aí a gente vai ver que o gerente ele também possui alguns papéis que são mais ou menos difíceis de encontrar em pessoas da nossa área. Por exemplo, motivar pessoas. Como é que a gente vai motivar? Eu me motivo muito com dinheiro, Marco. Eu sou muito motivado por dinheiro. Pois é. Um cara completamente mercenário. Mercenário. Pois é. Agora, o projeto, às vezes, ele tem limitação de recursos. Como que você vai conseguir motivar as pessoas? Você não tem dinheiro, tem que motivar de alguma outra forma. Então, a gente vai ver alguns macetes, algumas dicas para que isso ocorra de fato. Então, vamos lá agora, Fred? Vamos lá. Então, depois que a gente viu todos os objetivos, conteúdos programáticos, blá, 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 aviso, chat, blá, blá, blá. Isso. A gente vai passar para a importância real do gerenciamento de projetos. Então, a gente vai ver no nosso slide, a gente vai ter uma introduçãozinha aí, né, a loira pensando aí a respeito de administração, gerência e gestão. Qual que é a diferença dessas três palavrinhas básicas aí? Vocês sabem? Vocês já conseguiram definir? Não? Então tá. Então, vocês vão ver que aqui essa definição aí traz um conflito com o nome da nossa disciplina.
né? Mas fazer o quê? Está na grade assim, a gente tem que corrigir. Mas vocês vão perceber agora. Bom, a administração, pessoal, é a ciência que estuda realmente as organizações, como que as organizações devem se comportar da melhor maneira. Gerência é o nome do cargo que existe dentro de cada departamento, né? Seja os coordenadores, diretores, blá, blá, blá. E gestão são os processos que ocorrem dentro de uma organização. Então, por exemplo, o nome da nossa disciplina, o ideal poderia ser gestão de projetos de software, né? Mas como está na grade assim, a gente conseguiu, a gente tem que seguir, mas o nome ideal seria gestão de projetos de software, ok? Então, gestão é o processo que ocorre dentro de cada departamento, e um departamento também pode ter vários tipos de processos, vários processos podem ocorrer dentro do departamento. Então, essa gestão, essa coisa de organizar esses processos é que a gente vai tentar fazer aqui com os projetos. A gente vai tentar organizar os processos que podem existir dentro de projetos, ok? Depois dessa breve introdução aí a respeito de administração, gerência e gestão, o Marco está levantando o dedo aqui, eu acho que tem uma pergunta no chat, é isso? Isso. Módulo passado você estava com gestão da qualidade. O Gilmar está questionando aqui, gestão da qualidade nasce de onde? Da gerência de projetos? Sim, com certeza. Isso. Um dos pilares principais da gerência de projetos é o quê? Qualidade. Qualidade. A gente citou aqui, uma das grandes áreas de conhecimento é qualidade. Isso. Né? Então, qualidade é uma das grandes áreas de conhecimento aqui. E aí, a gente vai ver que dentro dessa área de conhecimento, a gente pode utilizar todos aqueles conjuntos de normas, modelos, CMMI, MPS.br, norma 9126, 9000, blá, 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 aquele trem todo lá, a gente pode utilizar dentro dos projetos. A gente vai perceber que um projeto, pessoal, pode englobar tudo que vocês viram até hoje e que vocês vão ver ainda durante o curso. O projeto, ele agrega tudo isso, né? Por exemplo, o escopo, que é uma das grandes áreas de conhecimento também. Como que você define um escopo bem definido? Com levantamento de requisitos. Levantamento de requisitos, a análise dos requisitos e o desenvolvimento do software, é o escopo do software, é o escopo do produto que você vai desenvolver. E isso a gente viu tudo lá dentro de engenharia de software. Fred, para quem não sabe o que é o escopo... O que é o escopo? A palavrinha, escopo, às vezes fica meio obscura para alguns. É verdade. Eu tive até uns problemas com as outras turmas, que o pessoal até me chamou de professor escopo, porque eu expliquei escopo, passei 2, 3 aulas explicando escopo e o pessoal... Mas, pessoal, escopo é justamente você tentar delimitar até onde vai o teu projeto. É como se fosse uma cerquinha. Você tem uma fazenda lá e você vai delimitar a sua fazenda através de quê? De uma cerca. Você delimita até aonde a sua fazenda vai. Você delimita até onde o seu projeto vai. E diz, ó, meu projeto vai até aqui. Vai ter, meu software vai ter essas funcionalidades. As outras funcionalidades não vão estar dentro do meu software. Ou seja, eu vou emitir apenas esse e aquele relatório. Determinado relatório vai ficar fora do meu projeto, eu posso desenvolver outro projeto depois para juntar esse relatório. Mas agora não, o meu projeto vai só até aqui, né? Alguns estudiosos também definem assim, o escopo é simplesmente o que vai juntar aonde eu estou no meu projeto, aonde eu quero chegar, qual é o meu objetivo. É uma linha que traça aí, e essa linha não é torta, é reta, né? Ou seja, você tem um escopo e você tem que segui-lo até o final, senão você vai gastar mais dinheiro, vai gastar mais tempo, não vai obter a qualidade necessária, os recursos humanos vão embora, os recursos físicos vão embora e assim por diante. Ok? Acho que ficou meio claro, né? Ficou claríssimo. Então vamos lá. Então depois dessa introdução aí, a gente tem a questão da importância, não é isso, Marcos? A importância do gerenciamento, da gerência de projetos. Primeira coisa, pessoal, competição do mercado. Hoje em dia, o que é que acontece? Igual a gente pode destacar as brigas aí das grandes desenvolvedoras de telefones celulares. O que é que acontece? Uma quer o produto melhor do que a outra. E além de querer o produto melhor, tem que chegar um produto de melhor qualidade, que vai atender às necessidades dos clientes e de surpresa. Uma não pode divulgar o que está fazendo, porque senão vem a outra, desenvolve antes. Então, a gerência, a gestão de projetos dentro das organizações permite isso. Que o quê? A empresa, a organização, crie um produto, tendo o maior sigilo possível
E um dos preceitos de um projeto é que ele tenha prazo de início e fim. Então, a empresa pode o quê? Se organizar através de projetos para ser mais competitiva no mercado. Esse é um dos pontos da importância da gerência de projetos. Isso mesmo. Outro ponto que a gente pode observar são as pressões econômicas, né? A gente precisa realmente tentar verificar o que está pressionando as organizações hoje. As organizações hoje, as maiores principalmente, elas têm acionistas que pressionam por resultados. A economia hoje, as empresas só sobrevivem se tiverem lucro, né? Não existe outra palavra. Eu falei que eu sou mercenário aqui, mas isso se engloba também as organizações. São extremamente mercenárias. Precisam de dar lucro aos acionistas. As pressões econômicas em cima disso são muito grandes. A economia mundial precisa desses lucros. E, além disso, as pressões econômicas podem vir também de onde? Dos clientes. Os clientes requerem muito qualidade no seu produto. Isso é uma pressão que os clientes dão para cada projeto que são desenvolvidos nas organizações. Um outro tópico que a gente pode achar importante aí é a questão da redução das margens de lucro, né? A gente vê atualmente aí os clientes pressionando de lado, querendo ter menos, querendo pagar menos, e as empresas querendo gastar menos. E aí, como é que a gente vai fazer? A gente precisa ter o mínimo de organização para a gente aumentar, maximizar esses lucros, né? Essa margem de lucro que a gente tinha antigamente, a gente tinha uma determinada margem de lucro pequena, e hoje como que a gente maximiza isso? A gente tem que gastar menos e tentar ter mais receita. E para isso a gente só consegue fazer isso com a organização. E é isso que o Marco tem que fazer para ele comprar o computador da esposa dele. Se ele não fizer isso, se ele não reduzir os custos deles e aumentar as receitas, ele não vai conseguir aproveitar as promoções nunca. Ok? Mais importâncias que a gente pode ver aí. Mudanças tecnológicas. Marco, essa é a nossa área, né? É lógico, nossa área. E aí o que acontece? É comum, por exemplo, a gente quando começou a faculdade, usar uma tecnologia era em voga, né? Hoje em dia já não é mais utilizada. O que acontece? É porque eu terminei minha faculdade ano passado, né? Só tenho 18 anos. Tá bom, falando sério. Pessoal, a tecnologia que está em voga hoje, por exemplo, a nossa, que estava em voga antigamente, não é tão mais utilizada. Só que o que acontece? As empresas, as organizações, possuem sistemas que estão utilizando aquela tecnologia. E aí, às vezes, elas querem, para ficar mais competitiva, para se modernizar, querem atualizar todo o parque tecnológico que elas possuem. Como isso é feito? Elas fazem como? Se organizando através de projetos. Elas estabelecem prazo, metas, objetivos. O objetivo qual é? Mudar o seu parque tecnológico para tecnologias mais modernas. E aí elas conseguem se organizar. Segunda... Qualidade. Qualidade, que foi bastante abordado já. Sim, né? O pessoal já até perguntou, né? Qualidade é algo que a gente precisa prestar, né? Para a gente se manter no mercado competitivo, a gente precisa dar qualidade aos nossos produtos e aos nossos serviços. E um terceiro ponto aí que a gente pode falar são os aspectos legais e sociais, né? A gente precisa atender a certas leis, a gente precisa, hoje em dia está muito em voga a questão do lado social das empresas, quais são os projetos sociais que elas precisam. Então você precisa ter realmente um projeto para que essas atitudes, tanto legais quanto sociais, deem certo. Porque se você não tiver os projetos corretos para você atender às leis em conformidade, ou se você não tiver projetos na área social, né, para que sua empresa seja uma empresa responsável socialmente, você provavelmente não vai ter sucesso no mercado atual, ok? Depois dessas importâncias aí, o que a gente tem? As grandes vantagens do uso de gerenciamento de projetos dentro das organizações. Primeiro, pessoal, agiliza decisões. Aqui, a gente vai chegar daqui a pouquinho nas características do gerenciamento de projetos, que a gente sempre, no gerenciamento de projetos, a gente produz vários documentos. E o gerente, ele tem as informações à mão sempre que precisar. Quando a gente gerencia alguma coisa, se a gente tem as informações corretas, a gente consegue tomar as decisões corretamente. A gente toma decisões acertadas. Isso é um dos
fundamentos do gerenciamento de projetos. Mesmo. Então, no gerenciamento de projetos, como a gente tem mudanças, né, a gente vai ver que mudanças é algo crítico em projetos, e como quando a gente tem uma correta gestão de projetos, a gente tem uma documentação correta de todas essas mudanças, do plano inicial, de tudo. Então, com essas informações, a gente consegue agilizar realmente as decisões. Você ia falando algo do chat? Isso, o Gilmar está questionando. Se usa gerenciamento de projeto, então tem boa qualidade no produto final? Aí, o que você acabou de falar? Às vezes vem mudanças que acabam prejudicando. Mas aí tem uma coisinha bem básica aí também. O gerenciamento de projetos, entendam como processo. Isso. É todo o processo lá de você desenvolver um produto, fazer a elaboração toda de um produto ou de um serviço. E aí, vocês lembram lá da disciplina de gestão de qualidade que a qualidade no processo, ela não garante a qualidade no produto, né? Ela vai influenciar na qualidade do produto, mas nem sempre vai dar qualidade. É lógico que quando a gente desenvolve um projeto, a gente fecha o escopo certinho, a qualidade a ser alcançada e assim por diante, ok? Então, ela influencia muito na qualidade do produto, mas ela não garante, ok? Bom, depois que a gente viu agiliza decisões como uma vantagem, a gente vai ver aumenta o controle gerencial de todas as fases, né? Essa questão de controle é até dos ciclos uma das partes do ciclo de vida de um projeto, né? Então a gente vai realmente controlar todas as atividades, a gente vai ter controles gerenciais de tudo que está sendo desenvolvido dentro do projeto. A gente vai ter... Por quê? Porque a gente tem realmente uma linha de base a ser seguida e qualquer coisa que saia dessa linha de base, a gente vai poder controlar melhor. A gente vai saber onde que está o erro. Por quê? Porque a gente planejou tudo de forma correta. A ideia aqui é você planejar tudo de forma correta e tentar executar esse planejamento, ok? Outra vantagem que a gente tem aí é evitar surpresas. Esse é um ponto principal. Por quê, pessoal? Quando você sabe o que está fazendo e quais são as próximas ações, você pode fazer o quê? Uma análise do cenário atual e prever. Olha só, a situação atual é essa. É provável que vai acontecer isso. Então, se está dessa forma, todo o seu projeto, o que você vai fazer? Se precaver e você não terá surpresas. Por exemplo, existe um desenvolvedor seu que sofreu um acidente, está adoentado ou precisou fazer alguma viagem e ele tinha que cumprir uma determinada tarefa. O que você vai fazer? Vai se organizar para prever alguma coisa, uma forma de alocar outra pessoa para cumprir os prazos. Ou a viagem dele é programada. É programado, você vai se precaver para evitar surpresas. E aí a gente tem o quê? O próximo tópico aqui, que é mais ou menos isso. Antecipa situações desfavoráveis, isso. Situação desfavorável, pessoal, não é um problema ainda. Se você cuidar da situação desfavorável, ela jamais será um problema, vai ser algo passageiro, você tomou de conta. E isso é conhecido como gerência de riscos, né? A gente saber quais são os riscos que o projeto tem, porque é inevitável... inevitável você ter riscos em projetos. Você sempre vai ter riscos em projetos, sempre. Seja um projeto grande, pequeno, médio, qualquer projeto você corre um risco. Okay? Seja um risco de não dar certo, seja um risco de acabar o recurso financeiro, seja risco de recursos humanos saírem do projeto, qualquer tipo de risco é um risco. Okay? E situação desfavorável, se não for tratada, vira problema. Isso mesmo. Pode desandar tudo. Isso. E aí, um outro tópico aí das vantagens é facilita e orienta revisões da estrutura do projeto. Ou seja, se você tem uma estrutura real e você tem um planejamento real, você tem uma organização correta, é lógico que a questão das revisões, né, de tudo que vai ser revisado, de, por exemplo, mudanças tecnológicas, qualquer coisa que influencie o projeto mudar, a gente consegue revisar o projeto. Por quê? Porque a gente tem tudo interligado. O nosso projeto está organizado de uma forma em que tudo está interligado e todas as partes a gente sabe aonde vão influenciar. Uma última vantagem que a gente pode falar aí é otimiza a alocação de recursos. A gente vai ver, principalmente quando a gente define escopo, recursos humanos, custo, né? A gente precisa alocar corretamente esses recursos. A gente precisa saber aonde cada especialidade é preciso e quanto custa cada atividade que a gente vai desenvolver em um projeto. Ok? Então, essas são as vantagens. Depois das vantagens, pessoal, a gente tem números
aí a respeito do benchmark que foi feito até o ano passado, né? Vocês têm esses estudos aí, esses gráficos e muitos outros lá no ambiente interativo. Então a gente vê como benefícios com o gerenciamento de projeto, né, com as empresas que gerenciam projetos, a gente tem que 58% das empresas que gerenciam projetos, ela diz que minimizaram os riscos em projetos, ok? 70% melhoraram a qualidade nos resultados, 71% tiveram a disponibilidade de informações para a tomada de decisão de forma correta, ou seja, elas tomaram decisões baseadas em informações corretas, e tivemos um maior comprometimento com objetivos e resultados em 78% das empresas. Então são números realmente muito importantes e que a gente realmente deve se atentar para isso. A gente deve minimizar os riscos, deve ter informações para tomar as decisões de forma correta, deve melhorar a qualidade nos resultados. E está mais que provado com esses números aqui que o gerenciamento de projetos, o planejamento, a organização, dá isso, né? Dá essa questão de você ter números melhores para você apresentar a organização. E aí, a gente tem até uma frasezinha que um grande expert aí no gerenciamento de projetos no Brasil tem, que às vezes você, quando fala em planejar algo, demorar algum tempo para planejar, o nosso chefe já vem falando outras coisas, não, tem que mostrar resultado logo, tal. Mas aí tem uma frase que ele diz, ó, os grandes executivos, eles nunca têm tempo para planejar, ou seja, eles nunca dispõem de tempo para planejar algo, eles querem resultados, mas sempre tem tempo para corrigir as coisas. E o que a gente deve fazer com o gerenciamento de projetos é minimizar essas correções. Por quê? Porque você vai planejar as coisas de forma correta. Ok? Então, o gerenciamento de projetos realmente traz esse benefício maior para você. Porque acho que desde a área de engenharia de software que vocês podem perceber que mudanças no meio de projetos custam muito, muito mesmo. E a gente vai até ver como que essas mudanças custam na nossa segunda aula, lá no ciclo de vida do projeto. Ok, Marco? Certo. Fred, só um detalhe sobre esse último número aí. 78% tem o quê? Maior comprometimento com os objetivos e resultados. Isso mesmo. Essa é uma das características interessantes do gerenciamento de projeto, que é a transparência, né? Tudo Com é certeza. transparente para os membros do projeto. Com certeza. Isso aí gera motivação. É um dos fatores de motivação. É aquela história, pessoal, um ditado até um pouco popular. Se eu sei pelo que eu estou lutando, eu consigo suportar. Mesmo se a situação não for tão da maneira que eu queria, mas eu sei pelo que eu luto, eu consigo suportar algumas coisas. Isso é um fator de motivação para vencer e cumprir os objetivos, chegar a alcançar os objetivos. Eu falando sobre gestão do conhecimento ontem, em uma aula em outra universidade, eu falei até a respeito disso aí, né? Você se sentir motivado a gerar conhecimento da organização, você precisa saber o sentido que você tem dentro da organização. O que você está fazendo ali. Enquanto você não conseguir entender isso, não conseguir entender o porquê das atividades que você desenvolve, você não vai ver sentido e provavelmente você vai estar desmotivado para desenvolver suas atividades normais do dia a dia. Fredson, uma dúvida aqui. O pessoal está questionando, parece que ainda não pegaram assim, o que é o gerente de projeto. Eles estão questionando aqui, ó. O gerente de projeto, ele pode ser o gestor de qualidade? Sim, o gerente de projetos pode ser qualquer pessoa que esteja envolvido com um projeto, mas que tenha essa percepção de líder. A gente vai ver até aqui no final da aula algumas características que o gerente de projetos tem. Mas o gerente de projeto ele pode ter qualquer outro cargo dentro do projeto. Ok? Então vamos lá. Então depois desses números que a gente tem aí, a gente vê que a prática, por que a prática? Né? Porque a gente vai tentar demonstrar aqui as melhores práticas que são envolvidas, né? E vai tentar falar também por que as organizações investem em projetos. Né? Elas investem em projetos justamente porque para ter uma garantia de resultado melhor do nosso projeto. Controle do que está sendo desenvolvido, do que não está sendo desenvolvido. Então a gente tem uma gama de características que são agregadas ao nosso projeto, que fazem com que as empresas invistam nessa prática de gerenciamento de projetos, ok? E com isso a gente vai conseguindo modelar algumas práticas que podem funcionar para qualquer projeto.
E é isso que a gente vai demonstrar a partir da terceira aula. As grandes áreas de conhecimento em que todo projeto tem que ter essas áreas para ter um correto gerenciamento, para ter um resultado final bem interessante. Ok? Isso aí. Depois a gente vê a prática, a gente vai ver um pouco mais de número, né? Então, distribuição por setor da economia. Pessoal, por mais que pareça, vamos dizer assim, no ditado popular, um puxa-saco, mas a gente pode perceber que 21% das empresas que investem em tecnologia que investem em projetos são da área de TI. Então, a área de TI, a área de tecnologia da informação, é a área que mais investe em projetos. 21% das empresas que investem em projetos são da área de tecnologia da informação. 13% são da área de consultoria, 10% da área de serviços, 9% na área de indústria e existem outras também que investem aqui que estão dentro. Mais números aí para vocês. Distribuição por quantidade de funcionários. Então a gente pode perceber aqui que quase 50%, vamos dizer assim, ela tem mais de 500 funcionários as empresas, né? Então está bem dividido aqui, aonde aí vocês podem tentar entender, mas quem investe em projetos só são empresas grandes. Mas está aqui a prova que não é. 32% das empresas que investem em projetos tem funcionários, o número de funcionários dele é abaixo de 100. Né? Então a gente percebe que investimento em projetos não é só empresas grandes, acima de 5 mil, como a gente vê que é 15% aqui. Abaixo de 100%, as empresas que são compostas com menos de 100 funcionários, 32% das empresas investem em projetos, ok? Depois disso, vamos para mais números. O que ocorre com o investimento que existe em projetos? Né? Então, muitas vezes as empresas faziam investimentos em projetos sem ter planejamento. Isso aí, quando não se planeja corretamente, acaba encontrando problemas. Por exemplo, 31% dos projetos são cancelados antes do seu término. Isso aí, pessoal, pode ser olhado com um foco negativo ou com um foco positivo. Apesar da falta de planejamento, o gerenciamento de projeto, utilizar os recursos através de projetos, ele permite que, quando você perceba que o objetivo não será alcançado, termina o projeto, encerra sem concluir o projeto. Pode ser enxergado como ponto negativo ou positivo. O positivo qual é? Você deixou de investir recurso de tempo financeiro e outros recursos em um projeto que não seria concluído a contento. Ok, e daí outro número, 88% dos projetos ultrapassam seu prazo, orçamento ou ambos. Então a gente vê aí que tempo e custo é algo fundamental em projeto para que a gente planeje realmente. A gente vê 88% dos projetos ultrapassam, pessoal. Então é meio que complicado. A gente percebe isso muito nas nossas atividades do dia a dia. Né? Você às vezes tem tarefas no dia a dia que você sempre está atrasando, você sempre está gastando a mais, por quê? Porque você não tem um planejamento correto, ok? Mais números aí. Então, dos que ultrapassam, né, esse tempo, custo ou ambos, né, em média extrapolam 189% dos custos, pessoal. E 222% do prazo originalmente estimado. Pessoal, é muito dinheiro e muito tempo gasto com coisa mal planejada, Marco. Falar em coisa mal, quer dizer, não falando mal planejado, mas dando um exemplo. O Pan-Americano que aconteceu no Brasil, ele tinha um orçamento previsto de 800 milhões. 700, não? 700 milhões. Gastaram 4 bilhões. Com a Copa, pessoal. Pouquinho a mais. 4, sei lá, 5 vezes mais. 6 a Copa vezes, tá, parece que querendo caminhar para o mesmo lado. Só que a Copa tem prazo, não pode atrasar. Já deram até um ultimato para o Brasil. Olha, a gente tem um plano B. Se não cumprir, a Copa vai ser na Inglaterra. Será que o Brasil quer isso? Tem que ver, né? Complicado esse trem. Eu queria assistir os jogos da Copa, mas acho que se continuar desse jeito aí não vai ter jeito, não. Não, tem que ir para a Inglaterra. Não, tem que ir no Brasil mesmo, fica no Brasil. Então vamos lá. Então, por que isso ocorre com os investimentos que a gente tem? Pessoal, somente 35% das empresas têm um consistente processo de gerenciamento de portfólio. Ah, mas o que é portfólio? Calma, a gente vai ver daqui a pouco, mas está intimamente ligado aos projetos. Somente 25% fazem estudo de viabilidade dos projetos, ou seja, fazem uma análise da viabilidade se o projeto vai ter realmente sucesso ou não.
E de 20% a 33% dos projetos falham no atendimento das expectativas do nosso cliente, que geralmente está muito ligado lá ao números aí para vocês. A distribuição por orçamento médio dos projetos. Ou seja, 20%, a maioria, né, dos projetos aqui, vamos pegar logo a maioria, que é 39% aqui, o orçamento dos projetos está entre 100 mil e 1 milhão de reais. Pessoal, é muito dinheiro investido em projetos. Não achem que é pouco, não, é muito dinheiro investido em projetos e cada vez mais as empresas estão ficando meio que orientada a projetos, ou seja, tudo que elas vão fazer está ligado a projetos, ok? Mas chega de falar em números, chega de falar em objetivos, chega de falar blá blá blá. O que é projeto, Marco? Que é o tema do nosso próximo slide. Certo, o que é projeto então? Vamos lá? Vamos lá. A descrição que eu mais gosto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. Aqui a gente detecta e pode destacar a palavra temporário. Projeto, pessoal, ele tem data para começar, data para terminar e nesse intervalo tem um conjunto de tarefas, fases que serão executadas para alcançar o objetivo. Criar um serviço, um produto, uma técnica, alguma coisa. Essa é uma descrição bacana e fácil de entender. Tem outra, Fredson? Tem sim. A OGC também define que é um ambiente de gerenciamento criado com a proposta de entrega de um ou mais produtos de negócio de acordo com um business case especificado. Eu estou ruim hoje das palavras. E também termina de definir projeto como uma organização temporária, ou seja, início e fim, como o Marco falou, necessária para produzir uma consequência ou resultado único e predefinido em um tempo pré-específico, utilizando os recursos pré-determinados. Então, pessoal, projetos, né, é justamente isso. Eu costumo definir projetos em algumas frases curtas, ou seja, é um esforço temporário, tem início e fim. Um projeto tem que ter um início e fim, mesmo que seja 3, 5, 10 anos, ele tem que ter um início e fim projetado. Além desse início e fim, ele tem que dar como resultado um produto ou um conjunto de produtos ou serviços, né? E isso, né, e tudo isso foge das atividades normais da organização, né? Ela foge dos processos normais, que são os processos de conta pagar, conta receber, financeiro, recursos humanos da organização. É um esforço a mais que as empresas fazem para criar um produto ou um projeto novo, ok? Bom, depois dessas definições todas de projeto, aí, o que a gente tem, Marco? A gente tem falando sobre o gerenciamento dessas definições que a gente falou, é isso? Isso aí. E aí a gente tem um histórico assim, bem legal, que é relacionado à era agrícola, era industrial e a era do conhecimento, não é isso, Marco? Isso. Por exemplo, na era agrícola, mandava quem tinha terra, né? Isso quem mesmo. tinha terra e arrumava alguém para plantar, ou ele mesmo plantava, ele era o rei da cocada, né? O cocada preta. O rei da cocada preta. Isso. Depois passou a ter o quê? Quem tinha vantagem era quem sabia produzir máquina ou tinha máquina para produzir algum produto. Isso aí. Aí a gente estava na era industrial. E hoje? Hoje em dia, já há algum tempo nós estamos na era do conhecimento. Isso. Manda, Dividido em duas partes, né? dividido em duas partes. A primeira, manda quem tem o conhecimento. Quem sabe fazer, está mandando. Só que a gente começou uma nova fase já, ainda na era do conhecimento. Mas hoje em dia, manda quem o quê? Quem tem o conhecimento e compartilha o conhecimento. Quem tem o conhecimento compartilha, está em voga. Isso a gente detecta bastante nas redes sociais. Web 2.0. Web 2.0, isso aí. Twitter, Orkut, igual falaram aqui agora. Ah, já estão falando no Orkut aí? Falaram. Que bom. Então, beleza. Então, depois de todo esse históricozinho que a gente deu aí, vamos falar um pouco das características de gerência de projeto. A gente tem simplicidade e clareza de propósito, a gente não precisa complicar o nosso propósito, o nosso objetivo final. A gente tem controles independentes, ou seja, a gente pode traçar atividades em paralelo, né, para a gente ter controles independentes a respeito disso. Facilidade de medição, por quê? Porque a gente vai estar gerenciando tudo. Gerenciamento da equipe, porque a gente sabe o que cada um tem que fazer, quais são as responsabilidades de cada um. E a gente tem que ter uma flexibilidade. Por que essa flexibilidade, Marco? Porque cada projeto ele pode
mudar. Ele sofre influência do meio externo, às vezes. Isso, aí, novas tecnologias, qualquer isso. coisa que tiver. Por isso que os nossos projetos não podem ser engessados demais. Já pensou um projeto de 1 ano aí, quantas tecnologias novas, quantos componentes novos que a gente pode utilizar no nosso software pode estar surgindo nesse meio tempo. Então a gente precisa encaixar esses componentes bons para que o nosso projeto tenha mais qualidade. Ok? Outro slide bem interessante aí. Projetos incluem, mas não se limitam a desenvolvimento de um novo produto ou serviço. A gente pode remodelar um serviço ou um produto que a gente tem da organização. E para isso a gente pode desenvolver um projeto. Outra característica aí, efetuar uma mudança de estrutura, de pessoal ou de estilo de uma organização. Então a gente pode remodelar um processo dentro de uma empresa. E para remodelar esse processo a gente pode desenvolver um projeto, né? Fazer o estudo da viabilidade, para fazer um novo organograma de como as pessoas podem se comportar dentro de um determinado processo. Outra característica aí que um projeto pode incluir: construção de prédio ou infraestrutura. E aí a gente tem outros também, que é um desenvolvimento ou aquisição de um sistema de informações novo ou modificado, né? E aí a gente percebe que nem sempre é um desenvolvimento. A gente também pode desenvolver um projeto para adquirir um software, né? Implementação de um novo procedimento ou processos de negócio, ou seja, a gente pode criar processos dentro das organizações e assim por diante. Não é isso, Marcos? Até um exemplo para ficar bem cristalino desse. Sem ser no último, aí nesse slide, no desenvolvimento ou aquisição de um sistema, nós tínhamos o AVA e nós passamos para o Camilo, né? Docus depois virou Camilo. Isso mesmo. Então, isso aí foi o quê? Vimos a necessidade de ter um ambiente mais dinâmico, que tivesse mais interação do pessoal e Fizemos um estudo. Fizemos um estudo. Fizemos um projeto. Isso. Inclusive você foi o gerente de projetos. É verdade. Por isso que você está sendo gerente de projetos da disciplina. Isso, e por exemplo não, citando um tópicozinho interessante, que você, quando for gerente de projeto, vai enfrentar. A coisa mais difícil que tem é lidar com pessoas, motivar pessoas e convencer pessoas. Você tem que ter um jogo de cintura fenomenal para fazer isso. E aí você vai, com a experiência, se moldando para conseguir fazer esse tipo de coisa. Certo? Então, beleza. Então vamos lá para mais definições aí que eu falei que a gente ia ter. Programa. O que é um programa? Inclusive, o nome da minha turma era Garotos de Programa, quando eu terminei a faculdade. Complicado, né? O que vem a ser um programa, Marco? Pessoal, programa é um conjunto de projetos, de projetos que têm uma certa finalidade entre eles. Exemplo, você tem lá o projeto para construir uma estrada. Vai ter que fazer uma ponte. Cada um é um projeto, só que o projeto da ponte é interligado no da estrada, apesar de ser independente. Só que a ponte, para começar a construção, primeiro tem que o quê? A estrada chegar perto de onde será construída, para a viabilidade da construção da ponte. São duas coisas distintas, mas possuem uma interdependência entre elas. Certo? O programa é isso, né? Isso mesmo. Portfólio, Fred. Portfólio é o conjunto de projetos que existe dentro da organização, de todo o conhecimento que foi desenvolvido, de todos os projetos que foram dentro da organização, que foram desenvolvidos dentro da organização. Então você tem como se fosse assim, um sumário onde diz, esse projeto já foi desenvolvido, esse projeto, e dentro de cada projeto existe todo o conhecimento que foi gerado dentro da empresa, ok? E aí podem, dentro de um portfólio, né, podem ter programas de projeto que são desenvolvidos para um bem comum, no caso a construção da estrada lá para o Marco ir para a fazenda dele, ok? Depois do portfólio a gente tem os subprojetos. Como o nome já fala, são projetos dentro de projetos. No caso da Copa do Mundo, a gente tem vários subprojetos, né? A gente tem um projeto maior, que é da Copa do Mundo de 2014, e dentro desse projeto a gente tem vários subprojetos, como a reconstrução, a reforma do Maracanã, a reforma do Morumbi, o desenvolvimento de novos estádios, a reforma da infraestrutura hoteleira, né, a reforma da infraestrutura dos aeroportos e assim por diante. Então, cada parte dessa pode ser um subprojeto que, em conjunto, vai ser um bem maior, que é a Copa do Mundo de 2014, onde a gente vai ser heptacampeão, porque esse ano já é nosso, nós já somos hexacampeões, ok? Então, depois dos subprojetos, a gente tem o escritório de projetos. Aí a gente chega no paraíso, pessoal, quando a gente tem um escritório de projetos, porque a gente chega realmente na maturidade. A gente tem, por exemplo, dentro de uma empresa,
um departamento específico para gerenciar projetos, né? Quando a gente não tem escritório de projetos, para cada projeto é designado um gerente de projetos, geralmente o cara que saca mais da área e assim por diante. Quando a gente tem um escritório de projetos, existe uma equipe específica apenas para gerenciar projetos. E é importante a gente salientar que a equipe de gerenciamento de projetos pode ser totalmente diferente da equipe do desenvolvimento ou da execução do projeto, né? São duas coisas completamente distintas. Uns gerenciam, aí eles gerenciam tudo, tempo, custo. É lógico que para eles gerenciar, eles precisam consultar a equipe técnica. Ok? Mas são duas equipes totalmente separadas. E aí, quando a gente tem essa equipe alocada dentro de um projeto, quando a gente tem um departamento criado apenas para gerenciar projetos, aí a gente chega na excelência. Por quê? Porque as pessoas só fazem gerenciar projetos. Elas não fazem outra coisa na vida a não ser gerenciar projetos. Ok, Marco? Rapidinho. O Azevaldo está questionando aqui se um projeto não concluído pode ser utilizado. Aí eu lembrei quando você comentou aqui da excelência da maturidade. Todo projeto, pessoal, ele gera conhecimento, satisfatório ou insatisfatório. Um projeto que gerou uma experiência negativa vai gerar essa experiência para você utilizar em outras situações, em novos projetos. Você vai se deparar com o quê? A experiência que eu tenho negativa desse projeto me diz que eu não posso cair de novo nos erros que eu já cometi. Dá para usar dessa forma. É assim mesmo. Tem até uma música do Pato Fu, né, que fala que as brigas que eu ganhei, eu nunca levei nenhum troféu, nenhuma lembrança, mas as brigas que eu perdi, essas sim, eu nunca vou esquecer os erros cometidos e eu vou aprender com aquilo, ok? Isso. E às vezes é importante a gente salientar que nem sempre projetos falham por erros. Nem sempre. Às vezes muda uma lei. E aí, mudou a lei, o que eu vou fazer com o meu projeto? Não tem mais serventia. Ou extrapolou o custo. O que eu vou fazer? Não tenho o que fazer. Isso. Ok? Então vamos lá para a figura mais importante, que é o Marco. Pessoal, o Marco Antônio, o professor Marco Antônio, lida com prazo, recursos e escopo. Pessoal, o gerente é o centralizador de tudo, é quem vai responder por tudo. Então, essa pessoa ela precisa ser líder, ela precisa saber o escopo real do projeto, ela precisa saber quais são os recursos que estão na mão dela e assim por diante. Ela precisa saber do prazo que ela tem para ela desenvolver o seu projeto. Okay? Por exemplo, o prazo aí do estudo de caso. Está findando, pessoal, está na hora de fechar as coisas e publicar, hein? Isso mesmo. Então vamos lá. Então o gerente é o centro em torno do qual gira toda a atividade, né? Então toda a atividade da disciplina vai girar em torno do Marco. O Marco que vai delegar as atividades para eu resolver ou para o Rincon, que é o nosso web tutor, né, que é o nosso professor também, que vai estar lá no fórum, lidar. O elo entre os stakeholders internos e externos e as organizações que estão envolvidas com o projeto. Então todos os colaboradores que estão envolvidos no projeto, eles vão se interligar através de quem? Através do gerente de projetos, ok? Pessoal, stakeholders é qualquer pessoa envolvida com o projeto. Isso mesmo. Qualquer pessoa interessada. Pode ser um membro do projeto, um cliente, um fornecedor ou até alguém que está esperando que o projeto seja concluído. Estou só interessado. Stakeholder. Ok. Outra característica, regulador do progresso, velocidade, qualidade e custo. Ou seja, o gerente de projeto é quem vai definir, né, se está indo ok, se precisa uma maior velocidade nas atividades, se não precisa, se precisa ajeitar o organograma, consertar o organograma e assim por diante. Outra característica, líder e motivador dos colaboradores. E é o que a gente geralmente tenta fazer aqui com vocês, motivar vocês, né, para vocês estudarem tudo, é o que o gerente precisa também fazer. Comunicador e negociador em todas as coisas relacionadas ao projeto, ou seja, a gerência de conflitos é muito importante dentro dos projetos, porque o gerente é quem vai fazer essa questão, essa gerência de conflitos. Ele que vai falar, ele que vai pegar as duas pessoas que estão brigando lá dentro do projeto e vai conversar com elas, ver quais são as reais necessidades de cada um para que eles se comportem de maneira correta e os projetos possam alcançar os objetivos corretos, ok? Outra característica interessante é o controlador de finanças e outros recursos. Todos os recursos envolvidos, sejam eles físicos, humanos ou financeiros, eles precisam ser regulados pelo gerente de projetos, ok? Mais coisas sobre o gerente de projeto aí.
Os atributos que ele tem que ter. Ele tem que ter técnica, liderança e competência gerencial. Ele precisa conhecer o mínimo a respeito do projeto que está sendo desenvolvido. Ele precisa liderar a sua equipe para que chegue no resultado final. E ele precisa ter a competência gerencial, ou seja, ele precisa ter as características de um bom gerente, seja ele de projetos ou de qualquer outra experiência que ele teve na vida, ok? Os últimos atributos aí que o gerente tem que ter é a capacidade de resolução de problemas e a habilidade para a construção de equipe. Então, é a equipe que vai desenvolver os projetos, a equipe que vai desenvolver tudo, geralmente elas entram em conflito. Pessoas geralmente brigam, não sei porquê, mas elas brigam, principalmente projetos, ok? Então, o gerente, ele precisa lidar com esses conflitos todos que as pessoas têm que ter. Ele precisa ter uma habilidade de montar essa equipe de forma correta, ok? Então, são várias essas características que a gente falou aqui, porque o tempo voa aqui e os câmeras já ficam rindo da gente, porque a gente fica correndo aqui, a gente não sabe por quê. Né, Marco? É por aí. Como que tá o nosso chat aí? Tá cheio de perguntas aqui, tem que peneirar. Não, então... Tá. O Alexandre Siqueira está questionando aqui que o gasto com tecnologia da informação é grande por falta de boa prática na gerência de projetos. Com certeza, Alexandre. Então com é toda isso certeza. aí. A gerência, a organização dos projetos, elas fazem com que as empresas gastem menos, como a gente viu os números lá que são gastos simplesmente porque as pessoas não sabem planejar, as pessoas não sabem se organizar de forma correta, ok? Bom, depois disso, depois de todas essas características aí, a gente tem a síntese da nossa aula. Então a gente simplesmente definiu o que são projetos, né? A gente fez a definição real dos projetos, né? A gente definiu que é um esforço temporário que vai definir um produto ou um serviço único. Tem um objetivo. Tem um objetivo, vai envolver pessoas, ou seja, recursos tais, né? A gente também viu a importância desses projetos e da correta gerência desses projetos. Então, daqui para frente, pessoal, tudo que vocês forem desenvolver, utilizem, planejem, se organizem, para não fazerem que nem o Marco, que perdeu a promoção lá do computador e agora só ano que vem vai conseguir comprar o computador da esposa dele, ok? E a gente viu também a importância do gerente de projetos, esse líder, esse centralizador, onde vai ter... A gente fala centralizador, pessoal, porque é a pessoa central do projeto, não que ele vai assumir todas as ações que vão ter no projeto. Não, ele é centralizador porque ele vai responder pelo projeto para as partes internas que vão estar desenvolvendo o projeto ou para as partes externas, ok? Bom, Marco, então era isso que a gente tinha que passar hoje nessa nossa breve introdução. Isso aí. A gente tem a nossa próxima aula, espero que vocês participem do fórum no nosso ambiente. Isso. A gente também tem a questão de um objeto de aprendizagem muito legal lá sobre a Copa de 2014. Quem concordar com as nossas respostas ou não, poste no fórum, né? Palpite, dê seu comentário lá, que é muito enriquecedor, tanto para a gente como para seus colegas também, ok? Pessoal, tenham uma ótima noite. Fiquem agora com Silvana e a Tereza, né? Duas peças raras aí no nosso curso. Então, até mais, pessoal. Até a próxima semana. Até mais, pessoal.